Pessoal, vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar sobre estrutura e liquidez, tá? Estrutura de uma forma avançada, tá? Como que nós trabalhamos com estrutura de uma forma avançada? Nós trabalhamos com range de negociação, tá? Então, nós precisamos validar um topo como topo forte ou um fundo como um fundo forte para a gente ter o início, né, de um range de negociação, tá? Então, nós vamos rever aqui, né, a estrutura básica, que foi a estrutura que eu passei para vocês de forma inicial, né? Para vocês entenderem como o mercado se movimenta, né? Que o mercado ele se movimenta de uma forma impulsiva e de uma forma corretiva, de uma forma impulsiva, de uma forma corretiva. Toda quebra de estrutura, né, quando ela está em sequência, como está aqui na imagem, caracteriza para a gente um boss, né? Nós sabemos que nós temos aqui uma continuação de alta, né? Então, quebras consecutivas. Então, nós sabemos que é um boss. E sabemos que a partir do momento que o preço ele quebra o último fundo, né? Como nós estamos na estrutura de alta, sabemos que a partir do momento que o preço quebra o último fundo, nós temos a mudança de caráter para iniciar, né, um flow de baixa. Então, essa é a estrutura básica, tá? Aqui nós temos uma estrutura básica. Nós vamos rever ela porque para vocês entenderem a parte avançada, precisamos rever a parte básica, tá? Então é o seguinte, nesse caso, se nós vamos levar em consideração, né, o SMC tradicional, né, o SMC básico mesmo, o SMC que é transmitido por muitas pessoas, né, na internet, muitas pessoas que não conhecem, né, os conceitos de liquidez, realmente não conhecem, né, o que eles conhecem é o price action, né, então nem digo análise técnica, eu digo mais o price action mesmo. Eles não entendem muito sobre liquidez, então por isso ensinam de forma errada, né? O que que eles passam? Eles passam o seguinte, que toda vez que o preço ele quebra a estrutura, né, ele deixa pra gente um POI, tá? E isso é verdadeiro, realmente o preço deixa pra gente um POI. A cada quebra de estrutura que acontece, o preço deixa um POI. Porém, isso não significa que toda vez que o preço ele quebrar uma estrutura, a gente vai negociar esse POI, tá? E é por isso que muitas das vezes, né? Muitas não, na maioria das vezes as pessoas não conseguem ser lucrativas, tá? Até mesmo negociando o SMC. Porque se a pessoa negociar dessa forma, ela vai ver muitas oportunidades, porém vai ter uma assertividade, vai ter uma precisão ruim, tá? Porque na verdade, muitos desses fundos, né, desse SPOI que está em vermelho que eu marquei aqui, é liquidez, tá? Então, vamos lá, né, para vocês entenderem como funciona, né, a análise de uma forma mais avançada, tá? Então, toda vez que o preço ele quebra a estrutura sem varrer liquidez, o fundo é liquidez, tá? Então, nesse caso aqui, o preço fez essa quebra e esse fundo, ele não havia varrido liquidez anterior, tá? Então esse fundo, ele é liquidez. Da mesma forma, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu no choque, tá? Aconteceu aqui. Então, como que funciona, né, a estrutura de uma forma na leitura correta, né? O preço, ele inicia o flow, né? Então ele quebra a estrutura, tá? Ele faz um boss
E a partir do momento que ele faz esse boss, esse fundo não varreu nenhuma liquidez. Então, o preço vem, varre a liquidez desse fundo, tá? E quebra a estrutura. Então, dentro desse contexto, nós tivemos um boss, tá? Onde eu não negocio, porque o preço fez uma quebra onde o fundo é falso, tá? É um fundo de liquidez, então o preço vem varrer essa liquidez. Após essa varredura de liquidez, o preço quebra a estrutura, né? Então quebra aí uma estrutura verdadeira, tá? Então essa estrutura eu já posso negociar, tá? Então, por quê? Porque aqui eu tenho, né, um fundo protegido. Por que esse fundo é protegido? Porque o preço ele varreu liquidez e quebrou estrutura, tá? Então, nesse contexto, eu espero que o preço ele gere liquidez interna, tá? Varra essa liquidez, mitigue o POI e dá sequência na movimentação, tá? Mas vamos lá, voltar para, né, o desenho aqui da aula. O preço vem, faz o pullback, continua. Aqui o preço gerou outro range de negociação, tá? Olha, o preço fez esse boss, onde esse fundo é liquidez, porque não varreu liquidez. Porém, aqui o preço quebrou novamente. Deixou pra gente esse fundo de liquidez, onde a liquidez foi varrida. E aqui teve a formação do range, tá? Você deve estar se perguntando, né? Por que nesse XX, tá? Onde eu coloquei XX aqui, não é, né, uma mudança de caráter, tá? Exatamente pelo fato de que esse fundo é um fundo fraco, tá? É um fundo de liquidez. Então, uma mudança de caráter real, uma mudança de caráter verdadeira, só acontece quando o preço ele quebra um fundo forte ou um topo forte, tá? E um fundo forte é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Um fundo forte é sempre quando o preço ele varre liquidez, tá? Ele varre liquidez dos fundos e quebra a estrutura de alta, tá? E um topo forte é o contrário disso, é quando o preço varre liquidez de topo e quebra o fundo. Qual que é o objetivo desse fundo forte? É sustentar, né, a estrutura de alta. Porém, quando esse fundo forte ele não consegue sustentar a estrutura de alta e é quebrado, aí sim a gente tem uma mudança de caráter, tá? Aí sim, nesse cenário aqui, nós teríamos, né, uma mudança de caráter, tá? Um choque. Após esse choque, inicia-se, né, aquela movimentação de baixa que eu falei para vocês, que eu passei lá atrás. Porém, nesse cenário aqui, eu já demarquei para vocês, né, como seria em prática o range de negociação, né? Seria o preço mudaria o caráter, iniciaria, né, o flow de baixa. Então o preço fez aqui um novo boss, tá? Vixe. O preço fez aqui um boss. Varreu liquidez interna. Quebrou a estrutura. Validando, né, pra gente que esse topo é um topo forte. Então aqui eu tenho um range de negociação, tá? Então geralmente nesses range eu traço a minha Fibonacci, identifico onde está a minha zona de hot, tá? E é onde eu vou procurar as minhas negociações de short, tá? Então o preço tende a mitigar, né, minha zona de hot, continuar a movimentação.
e assim por diante, mantendo esse fluxo. Quando o preço ele virar o caráter, né, quebrar um topo forte, aí eu vou ter, né, a minha mudança de caráter para o lado bullish, tá? Mas se o preço quebrar apenas um topo forte, um topo fraco, né, como esse topo, um topo que não é caracterizado como forte, é só uma varredura de liquidez, tá? Então a gente não negocia esse tipo de choque, a gente só negocia choque quando o preço realmente quebra um topo forte ou um fundo forte, tá? Para a gente negociar esses ranges, né, e não cair nesse tipo de entrada, vamos lá. Nesse cenário aqui, como o preço, nesse caso, ele varreu liquidez e quebrou estrutura, a gente teria aqui, né, uma zona para ter pegado uma compra, tá? A gente poderia pegar uma compra nessa região. E nesse contexto, tá? Nesse caso, vocês podem ver que teria falhado, né? E como que a gente faz para não cair nesse tipo de armadilha, né? A gente precisa que o preço ele gere liquidez, tá? Então o preço aqui ele tem que gerar liquidez, pode ser em forma de acumulação, figura gráfica ou liquidez estrutural, tá? O que é liquidez estrutural? Isso aqui é liquidez estrutural, tá? Isso aqui é liquidez estrutural. Aqui é liquidez estrutural. Como que eu identifico essa liquidez, Robert? Você identifica da seguinte forma: toda vez que o preço ele fazia uma quebra de estrutura, grava isso. Toda vez que o preço quebrar estrutura sem varrer liquidez, ele é liquidez, tá? Para isso, obviamente, você precisa de um contexto, tá? Vamos aqui caracterizar como eu poderia pegar um trade, né? Eu gosto muito desse tipo de setup aqui. O preço varre a liquidez, quebra a estrutura, tá? Essa quebra de estrutura, ela pode ser, tá? Vai depender do contexto, mas vai ter contexto que vai ser um boss ou um choque, tá? Isso não importa, tá? Eu gosto muito desse tipo de setup, onde o preço ele faz isso aqui, ó. Ele forma essa quebra, tá? Ele forma essa quebra, esse boss. Todo mundo sabe, né, que esse boss agora ele é um fake boss como esse, tá? Onde o preço ele não varreu liquidez, ele só quebrou estrutura. Por que que abaixo desse fundo tem liquidez? Porque o varejo considera, né, que toda quebra de estrutura, o último fundo ou topo, é um suporte forte, né? Na visão deles é um suporte forte. Então eles compram nessa região e colocam stop loss abaixo, né? Muitas das vezes consideram como pivô. Então o nosso operacional é baseado, né, na leitura institucional. Por isso a gente consegue ler os rastros, né, que as instituições, as armadilhas que as instituições deixam, né? E o varejo, ele acaba caindo nessas armadilhas, né? Muitas das vezes por ansiedade, por estratégia, por emocional, né? Então, esse tipo de setup eu gosto muito de estar negociando, né? Onde o preço gera essa armadilha, o varejo coloca o stop loss abaixo desse fundo que eles acreditam ser um fundo protegido, o preço vem, faz a mitigação da zona de OT, né? E assim seria a minha posição, tá? Ou eu estendo ou eu coloco no último topo, tá? Antes da movimentação de pullback, tá? O preço vem, varre a liquidez interna, faz a mitigação da zona de OT, né? Ou do meu POI. O POI pode ser um order block, um BPR, né? A minha zona de OT eu gosto muito, o volume profit. Então a gente tem que estar atento, tá, a esse tipo de range, e também ao viés de mercado, né? Mas essa é só uma aula, tá? A primeira aula, né, que eu vou estar passando para vocês. Então, vai vir mais aulas. Depois dessa aula, vai surgir muitas dúvidas, tá? Então, eu estou à disposição de vocês para tirar as suas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Vamos para cima.